Ele disse-lhe que ela não merecia um único segundo do seu tempo, mas 5 anos depois, e o milionário caiu de joelhos porque as 3 meninas ao lado dela tinham os olhos dele. As palavras de Carter Wallace ecoaram pelo escritório muito depois de terem saído da sua boca, afiadas o suficiente para deixar o ar a tremer. Hannah ficou paralisada, os dedos a apertarem a pasta que lhe tinha trazido, sentindo como se o chão tivesse mudado debaixo dos seus pés. A voz dele, normalmente calma, suave e controlada, tinha se elevado com uma força que a atordoou. "Você não merece o meu tempo", tinha ele gritado, cada palavra aterrando com a precisão de um golpe que ele nem se apercebia estar a desferir. Os seus olhos castanhos escuros, olhos que ela outrora pensara conterem calor, olhavam agora para ela como se ela fosse uma interrupção sem sentido no caminho do seu império em ascensão. Ele estava atrás da sua enorme secretária, postura rígida, maxilar cerrado, um homem completamente consumido pelo mundo que tinha construído. Ela sabia que ele carregava estresse. Ela sabia que o seu negócio o consumia. Mas nunca imaginou que ele pudesse virar essa dureza contra ela com tamanha indiferença cruel, cortando meses de olhares partilhados e conexões não ditas como se nada disso tivesse existido. Hannah tentou acalmar a respiração, mas cada inalação ardia. Ela tinha vindo dizer-lhe que ia deixar o seu cargo na empresa, esperando uma conversa, talvez até um vislumbre do homem que ela pensava ter visto por baixo do exterior polido de CEO. Em vez disso, ele atirou-lhe as palavras como se ela não fosse nada. Ela abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas a sua voz recusou-se a formar-se, presa sob o peso do choque e da humilhação. Ela ainda não estava zangada. A raiva viria mais tarde. Agora havia apenas incredulidade, como ele a dispensou sem esforço, como apagou facilmente a proximidade que ela sentira, como ela subitamente percebeu o quão tola tinha sido. Ela perguntou-se se tinha simplesmente inventado cada momento suave entre eles, cada sorriso que demorava demasiado tempo, cada conversa onde a guarda dele parecia baixar. Talvez ela tivesse imaginado tudo. Talvez ele realmente não sentisse nada. Um silêncio estendeu-se entre eles, espesso e sufocante. Carter finalmente virou-se, como se a conversa já tivesse terminado na sua mente. Ele pegou no telefone, ignorando-a completamente. A dispensa foi pior do que as próprias palavras. Ela sentiu algo dentro dela desmoronar, algo que não sabia como reconstruir. Ela baixou o olhar, piscando com força enquanto a visão se turvava, lutando contra o ardor das lágrimas que se recusava a deixar cair à frente dele. Sem outra palavra, ela colocou a pasta na ponta da secretária dele. O som suave que fez pareceu ensurdecedor na sala silenciosa. Então Hannah saiu, cada passo cuidadoso e firme, embora o seu peito doesse. A mão dela tremeu quando empurrou a porta do escritório, o corredor parecendo subitamente mais frio, mais vazio, como se o mundo que ela conhecera ali tivesse desaparecido no espaço de uma única frase. Ela não se lembrava da viagem de elevador, não se lembrava de atravessar o átrio, lembrava-se apenas do ar frio da noite a atingir os seus pulmões quando saiu para a rua. Parecia acordar de um sonho, um que ela não percebera ter se tornado um pesadelo até o momento em que ele o despedaçou. Quando chegou ao seu pequeno apartamento, os pedaços quebrados dentro dela finalmente vieram à tona. Ela afundou-se na cama, enterrando o rosto nas mãos, deixando as lágrimas caírem livremente agora, cada soluço a abalá-la. Ela reproduziu as palavras dele, incapaz de as suavizar, incapaz de as transformar em algo menos doloroso. "Você não merece o meu tempo." Ecoava repetidamente na sua mente, o golpe final em qualquer esperança que ela secretamente carregasse. Mas à medida que as horas passavam, o luto transformou-se.
Uma resolução silenciosa começou a formar-se dentro dela. Ela não merecia o tempo dele. Talvez não. Mas ela merecia melhor do que isto. Ela merecia uma vida onde o seu valor não fosse medido pela atenção de um homem que não via o seu valor. Naquela noite, ela tomou a decisão de partir. Não apenas do emprego, não apenas da cidade, de tudo. Ela colocou o essencial numa única mala com mãos trêmulas, incerta de para onde ia, mas absolutamente certa de que não ficaria ali. Ela estava farta de perseguir alguém que não lhe podia oferecer mais do que frieza e crueldade. Estava farta de esperar calor de um homem incapaz de o dar. O que ela não sabia, o que não poderia ter imaginado, era que não estava a partir sozinha. Que a vida já tinha começado a mudar dentro dela, silenciosamente, inesperadamente, alterando o seu futuro de formas que nem ela, nem Carter podiam prever. Enquanto trancava a porta atrás de si e entrava na escuridão de um novo começo, ela levava consigo os primeiros sinais tênues de um segredo que 5 anos depois faria o poderoso Carter Wallace cair de joelhos. Hannah acordou na manhã seguinte sentindo-se como se não tivesse dormido nada, o corpo pesado de exaustão e a mente a girar com os restos da dor da noite anterior. Ela moveu-se pelo seu pequeno apartamento como alguém preso num nevoeiro, apanhando roupas, dobrando cobertores, a preparar água para um café que não tencionava beber. Cada ação parecia mecânica, desligada da tempestade que se agitava dentro dela. Ela tentou dizer a si mesma que tinha feito a coisa certa ao partir. Tentou convencer-se de que cortar Carter da sua vida era um passo em direção à autopreservação. Mas não importava quantas vezes ela o repetisse, o seu peito ainda parecia ferido, como se as palavras dele estivessem gravadas nas suas costelas. A náusea atingiu-a algumas horas depois, súbita e aguda. Ela mal conseguiu chegar à casa de banho a tempo. Quando passou, sentou-se encostada à parede, respirando pesadamente, confusa. Ela não tinha comido nada estranho, e o estresse nunca a tinha afetado assim antes. Uma estranha sensação de déjà-vu arrastou-se por ela, acompanhada por uma onda de inquietação que ela não conseguia explicar bem. Quando a náusea voltou na manhã seguinte e na manhã depois dessa, ela viu-se a olhar para o pequeno calendário afixado no frigorífico. As datas que traçou com a ponta dos dedos contavam uma história que ela não estava pronta para ouvir. Ainda assim, caminhou até a farmácia com o estômago a contorcer-se a cada passo e comprou um único teste de gravidez. Disse a si mesma que era apenas para descartar a possibilidade, para acalmar a sua ansiedade, para controlar o seu corpo. Disse a si mesma que não havia razão para estar nervosa, que nada na sua vida podia mudar mais do que já tinha mudado. Mas as suas mãos tremiam enquanto abria a caixa, e a sua respiração parou enquanto esperava pelo resultado. 2 linhas, nítidas, claras, imediatas. A sua visão turvou-se. Ela sentiu o mundo inclinar-se ligeiramente e os seus joelhos pressionaram o chão frio de azulejo enquanto tentava equilibrar-se. A gravidez não tinha estado em nenhum dos seus planos, não agora, não sozinha, não depois de fugir de um homem que tinha tornado dolorosamente óbvio o quão pouco ela significava para ele. Ela mordeu o lábio com força suficiente para sentir o gosto de sangue, tentando manter-se firme enquanto uma dúzia de pensamentos frenéticos colidiam na sua mente. Ela imaginou a expressão de Carter se ele estivesse ali agora, o desdém, a irritação, o aceno dismissivo da sua mão. A memória da voz dele ecoou tão agudamente que ela estremeceu. Você não merece o meu tempo. Não. Ela não voltaria atrás. Ela não lhe contaria. Ela não permitiria que a criança dentro dela se sentisse indesejada ou insignificante. E certamente não exporia o seu bebê a um homem capaz de tal crueldade. As semanas seguintes foram um borrão de decisões que ela nunca imaginou tomar sozinha. Hannah demitiu-se oficialmente.
Empacotou tudo o que possuía no carro e conduziu para longe da cidade sem dizer a uma única alma. Ela encontrou uma pequena casa alugada numa cidade tranquila, um lugar onde ninguém conhecia o seu passado, onde podia reconstruir-se sem a sombra de um homem que a tinha despedaçado. Ela encontrou trabalho num pequeno café primeiro, depois numa pequena boutique onde as horas eram geríveis e a atmosfera calma o suficiente para manter os seus nervos estáveis. A sua gravidez não foi fácil. Ela enfrentou-a sem família por perto, sem um parceiro para a amparar, sem garantias a altas horas da noite de alguém que a amasse. Ela leu livros sobre parentalidade, tomou notas em todas as consultas médicas e orçamentou cuidadosamente, aprendendo a esticar cada dólar enquanto se preparava para 3 bebês que ela ainda não sabia estarem a caminho. No 4º mês, o médico sorriu gentilmente para as imagens rodopiantes no ecrã de ultrassom e disse-lhe, na voz mais suave que ela alguma vez ouvira, que ela não carregava uma vida. Ela carregava 3. Por um momento, ela não conseguiu falar, dominada por uma onda de medo e admiração que se emaranharam no seu peito. Mas quando viu aquelas formas minúsculas a moverem-se, 3 batimentos cardíacos, 3 futuros, 3 almas, algo dentro dela mudou permanentemente. Ela estava aterrorizada, sim, mas também estava cheia de um amor tão poderoso que fez os seus olhos arderem. Ela faria isto. Ela protegê-las-ia. Ela dar-lhes-ia uma infância cheia de calor, segurança e pertença. Ela tornar-se-ia a âncora de que precisavam, mesmo que tivesse de o fazer sozinha. Os meses que se seguiram testaram-na mais profundamente do que qualquer coisa que ela alguma vez suportara. A gravidez de múltiplos era exaustiva, por vezes assustadora e sempre exigente. Mas a cada pontapé, a cada vibração, a cada consulta médica a confirmar que as 3 meninas eram saudáveis, Hannah sentia uma determinação crescente. Ela sentia-se mais forte do que alguma vez se sentira, mais forte do que Carter alguma vez a fizera sentir. Quando o dia finalmente chegou e ela segurou as suas filhas recém-nascidas, Amber, Macy e Laurel, contra o peito, chorou de uma forma que não fazia desde a noite em que deixara a cidade. Mas estas lágrimas eram diferentes. Eram cheias de amor, alívio e gratidão. Ela tinha criado algo bonito das cinzas do seu desgosto amoroso. Ela não pensou em Carter novamente nessa noite, não deixou a voz dele assombrá-la, não imaginou o que ele teria dito ou como teria reagido. Em vez disso, olhou para os 3 rostos minúsculos aninhados contra ela, os seus olhos castanhos idênticos a piscar para ela com confiança inocente, e sussurrou uma promessa que apenas elas ouviriam. Vocês merecerão sempre o meu tempo, e merecerão sempre amor. Ela ainda não sabia que um dia, 5 anos depois, o homem que outrora negara o valor dela veria estas meninas e perceberia que tinha perdido mais do que alguma vez compreendera. Ela não sabia que ele viria a arrepender-se de cada palavra que disse. Tudo o que ela sabia era que a sua nova vida tinha começado, e ela nunca deixaria ninguém tirar-lhe. Carter Wallace nunca percebeu o quão rápido 5 anos podiam desaparecer quando um homem se enterrava tão profundamente no trabalho que se esquecia de como viver. No início, convenceu-se de que estava bem, de que afastar Hannah tinha sido necessário, de que ela tinha sido uma distração que ele não podia permitir-se durante o período mais crucial do seu império em expansão. Ele tinha dito a si mesmo que ela era irrelevante, que o teria atrasado, que ela não merecia o seu tempo. Repetiu essas mentiras tantas vezes que acabaram por entorpecer a dor que ele se recusava a reconhecer.
Mas a dormência tem uma forma de se decompor em algo mais sombrio, e Carter nunca viu essa mudança chegar até que ela já o tivesse engolido por inteiro. A sua empresa cresceu exponencialmente. O seu conselho celebrava-o, os investidores adoravam-no, a imprensa adorava a imagem polida de um jovem C. E o que nunca falhava um passo. Ele trabalhava dias de 12 horas, viajava sem parar, dormia em hotéis mais do que na sua cobertura. Fez negócios no valor de milhões. Expandiu-se globalmente e tornou-se o homem que o pai nunca acreditou que ele pudesse ser. No papel, ele era tudo o que sempre quisera tornar-se. Na realidade, algo vital dentro dele tinha endurecido em pedra. Começou subtilmente. A forma como parou de rir de coisas que costumavam diverti-lo, a forma como respondia mal à assistente por erros menores, a forma como parou de notar quando as pessoas o elogiavam. A mãe dele falava orgulhosamente do seu sucesso a quem quisesse ouvir, mas quando lhe pedia para visitar nos feriados, ele recusava sempre, alegando obrigações de trabalho. Mesmo no silêncio da sua casa, ele vagueava pelas divisões como um fantasma à deriva na sua própria vida. Uma noite, enquanto estava sentado sozinho no escritório muito depois de todos terem saído, viu-se a olhar para as grandes janelas com vista para a cidade. As luzes brilhavam lindamente, mas já não o reconfortavam. O horizonte que outrora inspirara ambição parecia agora uma parede, prendendo-o em 1000 expectativas que ele tinha construído para si mesmo. Ele perguntou-se quando é que exatamente a vida começou a parecer tão vazia, quando exatamente as conversas se tornaram superficiais, quando exatamente parou de sentir o que quer que fosse. Ele culpou o estresse, culpou as longas horas, culpou as exigências do sucesso, mas a verdade era muito mais simples e infinitamente mais dolorosa. O momento em que gritou com Hannah, há 5 anos, foi o momento em que uma parte dele se fraturou. Ele tinha tentado ignorar, enterrar sob conquistas e luxo, mas não conseguia fugir à consequência de quebrar algo que não entendia que precisava. As memórias de Hannah surgiam nos momentos de silêncio, a curva do seu sorriso, a suavidade do seu riso, a forma como ela trazia calma sem esforço. Às vezes sonhava com ela por acidente e acordava zangado, porque os sonhos pareciam demasiado reais e o vazio depois demasiado agudo. Tentou namorar, mas cada tentativa falhava. Ninguém mantinha o seu interesse para além do primeiro jantar. Ninguém parecia familiar da forma que ela parecia. Ninguém o desafiava, ou o entendia, ou acalmava as arestas caóticas que giravam dentro dele. Começou a notar pequenas coisas que o lembravam dela. Um fio de cabelo loiro perdido numa camisola velha que ela usara uma vez. Uma caneca de café que ela comprou e deixou no armário do escritório. O leve cheiro do perfume dela que persistiu no banco de trás do carro muito mais tempo do que deveria. Ele não deitou nada fora. Não sabia por quê. Talvez quisesse lembretes, talvez quisesse atormentar-se, talvez simplesmente não conseguisse admitir em voz alta que sentia a falta dela. 5 anos depois, a sua vida parecia perfeita de todos os ângulos, mas a perfeição sem significado rapidamente se transformou em podridão. Viu-se inquieto, irritável, insatisfeito com conquistas que outrora teria celebrado. A sua equipa notou a mudança. Os amigos notaram a distância. Até o seu conselho, composto por profissionais estoicos, notou as fendas a formarem-se no seu CI ou imparável. Mas Carter descartou todas as preocupações e continuou a esforçar-se mais, como se mais trabalho pudesse preencher o espaço oco a crescer dentro dele. O ponto de ruptura veio inesperadamente. O seu investidor organizou uma reunião numa pequena cidade a várias horas de distância, insistindo que era crucial para uma parceria futura.
Carter concordou a contragosto, irritado com a inconveniência. Não sabia por que é que a localização era tão remota, ou por que é que o parceiro escolheu uma livraria, de todos os lugares, para a reunião. Mas foi de qualquer forma, inconsciente de que estava a caminhar de cabeça para o momento mais transformador que alguma vez experienciaria. Enquanto conduzia em direção à cidade, o campo estendia-se em colinas ondulantes, estradas silenciosas e um ritmo mais lento que o irritou no início. Mas então algo estranho aconteceu. Ele começou a relaxar. O silêncio enervava-o, mas também o ancorava de uma forma que não sentia há anos. Quando parou no pequeno parque de estacionamento de uma livraria acolhedora, sentiu-se estranhamente exposto, como se a atmosfera calma descascasse camadas que ele tinha passado anos a fortificar. Entrou, esperando encontrar o investidor imediatamente. Em vez disso, viu-a a ela, Hannah. De pé atrás do balcão, a luz do sol da janela a criar um halo no seu cabelo loiro, os olhos azuis focados nos livros infantis que estava a arrumar. Ela parecia mais velha, mais suave, mais bonita do que ele se lembrava. O rosto dela continha uma confiança tranquila, uma paz que ele nunca vira nela antes, que ele nunca lhe dera a oportunidade de encontrar. Por um momento, Carter esqueceu-se de como respirar. O coração batia tão violentamente que ele agarrou a prateleira mais próxima para se estabilizar. Mas então notou outra coisa. 3 meninas riam e corriam à volta dela. 3 crianças idênticas com cabelo castanho e olhos castanhos quentes, os mesmos olhos a olhar para ele em espelhos durante toda a sua vida. O reconhecimento atingiu-o como um relâmpago, estalando através de cada nervo do seu corpo. Ele sentiu os pulmões colapsarem, o pulso gaguejar, a mente ficar em branco. Era impossível negar o que via, impossível racionalizar. As meninas não eram apenas familiares. Eram dele. Carter tinha passado 5 anos a punir-se com dormência, 5 anos a fingir que não se arrependia de a ter afugentado, 5 anos a convencer-se de que não merecia a dor dentro dele. Mas naquela livraria, a olhar para aqueles 3 rostos pequenos, percebeu que não tinha apenas perdido Hannah. Tinha perdido uma família inteira. 3 filhas. 5 anos das vidas delas. Primeiras palavras, primeiros passos, primeiros aniversários, primeiros tudo. O peso dessa verdade esmagou-o, esvaziando-o com um luto tão avassalador que teve de se segurar para não cair. Pela primeira vez na vida, Carter Wallace, o homem que acreditava não dever nada a ninguém, sentiu uma vergonha tão profunda que o abalou até ao âmago. O que ele ainda não sabia era que este momento era apenas o começo. O destino não tinha acabado com ele, nem de perto. Hannah não notou Carter no início. Estava ocupada a limpar uma pequena mesa perto do canto das crianças, cantarolando baixinho enquanto as meninas brincavam por perto. Amber tentava empilhar livros mais altos do que ela, Macy girava em círculos como um pequeno furacão, e Laurel inspecionava a planta perto da janela com toda a seriedade de um botânico. Elas enchiam a loja de vida e calor, e o sorriso de Hannah, suave, sem esforço, completamente inconsciente, refletia uma paz que ela tinha ganho através de anos de luta. Carter ficou imóvel perto da entrada, incapaz de se mover ou falar. O coração batia tão violentamente que se perguntou se mais alguém o conseguia ouvir. A respiração tinha ficado presa a algures no peito, fazendo cada inalação parecer irregular. Ele tinha imaginado encontrar Hannah um dia. Talvez por acaso, talvez através de um amigo mútuo. Mas nada na sua mente o tinha preparado para isto. Nada o tinha preparado para a visão de 3 crianças que carregavam os seus traços tão inequivocamente que parecia um soco no estômago. Ele observou enquanto Hannah se inclinava para atar o sapato de Amber, o cabelo loiro a cair sobre o ombro, os olhos azuis brilhantes de afeto. Ela murmurou algo que fez a menina rir,
e Carter sentiu algo dentro dele quebrar. Aquele tom gentil, aquele sorriso suave, aquele calor. Ele tinha deitado tudo fora anos atrás sem entender o que estava a perder. E agora estava ali, um estranho, a assistir a uma cena que deveria ter sido a sua vida cotidiana. Foi Laurel quem o notou primeiro. Ela levantou-se de onde estava agachada perto da planta, segurando uma folha na mão, e olhou para ele com grandes olhos castanhos. O olhar dela era curioso, firme e demasiado inteligente para a idade. Inclinou a cabeça, exatamente da maneira que ele fazia quando avaliava alguém. Os pulmões dele apertaram dolorosamente. "Mamã", disse Laurel suavemente, apontando para ele. "Está aqui alguém." Hannah levantou a cabeça, esperando um cliente. No momento em que os olhos dela pousaram em Carter, ela ficou visivelmente tensa, como se cada nervo do corpo tivesse bloqueado no lugar. A expressão dela congelou em algo entre a incredulidade e o pavor. A mão dela alcançou automaticamente a da filha, puxando-as para mais perto sem pensar. Carter tentou falar, mas a voz não saía. Deu um pequeno passo em frente, mas parou quando viu o medo passar pelo rosto de Hannah. Não era medo de ele a magoar a ela, era medo de ele magoar as 3 pequenas vidas que ela estava a proteger com todo o seu ser. "Hannah!" Ele finalmente conseguiu dizer, a voz pouco acima de um sussurro, quebrada pelo choque. Uma palavra, e 5 anos de silêncio colapsaram nela. Ela engoliu em seco, o olhar aguçado e cauteloso. "O que estás a fazer aqui?" A voz dela não estava zangada, estava aterrorizada, como se temesse que ele tivesse vindo para destruir o mundo seguro que ela construíra. Ele abanou a cabeça, impotente. Eu não sabia. Eu não sabia que estavas aqui. Eu não sabia." Ele não conseguiu terminar. Os olhos dele desviaram-se para as meninas novamente. Cada uma delas. O cabelo castanho idêntico, os olhos familiares, a forma dos narizes, a curva das sobrancelhas. Não havia como negar, não importava o quão desesperadamente ele quisesse agarrar-se à lógica. Hannah seguiu o olhar dele, o maxilar a apertar. "Não", sussurrou ela. "Não olhes para elas assim." "Como?" A voz dele quebrou, crua e desesperada. "Como se de repente te importasses." As palavras atingiram-no com mais força do que a partida dela alguma vez o fizera. Ele estremeceu, recuando quase fisicamente. Mas forçou-se a ficar quieto, a encará-la, a enfrentar as consequências que merecia. As meninas estavam a olhar agora, inseguras sobre quem era este estranho ou por que a voz da mãe tremia. Amber aproximou-se de Hannah, agarrando a bainha da camisa dela. Macy escondeu-se parcialmente atrás da irmã. Laurel continuou a observá-lo, analisando-o com uma intensidade silenciosa. Ele baixou-se para se ajoelhar, não querendo elevar-se sobre elas, não querendo parecer imponente, tentando convencer-se de que se fizesse pequeno o suficiente, talvez não as assustasse. "Hannah", tentou novamente, "por favor, diz-me, elas são..." Ela fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, lágrimas brilhavam lá. Lágrimas bonitas, dolorosas e furiosas. "Sim", sussurrou ela. "Elas são tuas." Carter sentiu o seu mundo inteiro colapsar sob o peso dessa verdade. Os joelhos enfraqueceram. A respiração tremeu violentamente e a visão turvou-se. Ele pressionou uma mão no chão para se equilibrar. Não conseguia falar. Não conseguia pensar. Tudo o que podia fazer era olhar para as 3 crianças que nunca conhecera, 5 anos das vidas delas perdidos, roubados pela sua própria arrogância, a sua própria crueldade, a sua própria cegueira. A voz de Hannah tremeu quando continuou. "Eu parti porque tu deixaste bem claro qual era o meu valor para ti. Disseste que eu não merecia o teu tempo. Então diz-me, Carter, por que é que eu deixaria tu decidires o valor das minhas filhas?" Ele apertou os olhos, a vergonha a subir como fogo na garganta. "Hannah, eu estava errado.
Eu estava tão além de errado que nem consigo. Foste cruel, foste descuidado, foste perigoso. Ela não disse aquelas palavras em voz alta, mas elas ressoaram no silêncio entre eles. Ele abriu os olhos novamente, olhando para ela, para as meninas, tentando encontrar ar enquanto se afogava em culpa. Porque não me contaste? A expressão dela endureceu. Porque eu não queria que elas crescessem a acreditar que a tua aprovação determinava o valor delas. Eu não ia deixar-te tratá-las da maneira que me trataste. Ele queria defender-se. Queria explicar, pedir desculpa, colapsar aos pés dela e implorar por perdão. Mas nada disso importava. Nada disso era suficiente. Nada do que ele pudesse dizer apagaria o fato de que tinha perdido 5 anos das vidas delas. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiros tudo. Uma mão pequena puxou a manga de Hannah. Laurel olhou para a mãe, depois para Carter novamente. Mamã, quem é ele? Hannah inalou bruscamente, os olhos a arder. Por um momento, olhou para Carter com uma pergunta que ele não merecia responder. Deveria contar-lhes? Deveria protegê-las? Deveria esperar? O silêncio estendeu-se até Carter sentir o coração despedaçar-se sob o peso da antecipação. Ele sussurrou mal audível. Por favor, deixa-me conhecê-las. Hannah não respondeu imediatamente. A respiração dela tremeu. Os olhos fecharam-se. Ela ajoelhou-se e abraçou as 3 meninas com força, como se estivesse a tirar força delas. Quando finalmente se levantou, estava a tremer. Com uma voz protegida e trêmula, disse: 5 minutos, lá fora. É tudo. Carter assentiu, incapaz de falar. 5 minutos. Os primeiros 5 minutos que ele alguma vez teria com as filhas que nunca soube existirem. Seguiu-a para fora da loja com o coração em fragmentos, sabendo que tudo depois deste momento dependeria se ele conseguiria provar a ela e às meninas que se tinha tornado um homem diferente daquele que outrora acreditara que ela não merecia o seu tempo. Hannah levou as meninas para fora com uma rigidez nos ombros que dizia a Carter que ela se estava a manter inteira apenas pela força de vontade. O sol estava brilhante, lançando sombras suaves pelo pequeno pátio atrás da livraria, onde alguns bancos estavam sob a sombra de um velho carvalho. As meninas agruparam-se perto da mãe, sentindo a tensão sem a compreenderem. Carter seguiu a uma distância respeitosa, com medo de que, se aproximasse demasiado ou falasse demasiado depressa, pudesse estilhaçar qualquer permissão frágil que ela lhe tivesse acabado de conceder. 5 minutos. Era mais do que ele merecia, mas nem de perto o suficiente para a tempestade de emoções a arranhar através dele. Quando chegaram ao banco, Hannah ajoelhou-se em frente às filhas, afastando o cabelo dos rostos delas e sussurrando algo demasiado baixo para ele ouvir. As meninas assentiram incertamente. As mãos pequenas agarravam a bainha da blusa dela, os olhos arregalados de confusão. Carter ficou a alguns metros de distância, sentindo cada batida do coração como um golpe nas costelas. Sabia que parecia aterrorizado. Não se importava. O mundo dele tinha se estreitado a 3 rostos minúsculos e a mulher que ele tinha afugentado. Finalmente, Hannah levantou-se. A voz dela estava firme, mas o maxilar tremia quando disse: Meninas, este é o Carter. Ele costumava ser alguém que eu conhecia. Não era a introdução com que ele sonhara. Era distante, protegida, costurada com dor. Mas ele não a podia culpar. Ela estava a tentar protegê-las, proteger-se a si mesma. E, no entanto, não o tinha negado. Não o tinha empurrado para longe. Estava a dar-lhe uma oportunidade, uma pequena, mas ainda assim, uma oportunidade. As meninas olharam para ele com curiosidade. Amber, a mais ousada, deu um passo em frente primeiro,
estudando-o com a bravura cautelosa de uma criança. Macy ficou para trás, atrás da irmã, espreitando por cima do ombro dela. Laurel observava-o com uma intensidade enervante, a expressão pensativa de uma forma demasiado madura para a idade dela. Carter ajoelhou-se ao nível delas, baixando-se até estar sentado no chão em vez de se elevar sobre elas. Colocou as mãos nos joelhos, palmas para cima, mostrando que não era uma ameaça. Parecia que toda a sua alma se tinha dobrado naquele simples gesto. "Olá", sussurrou ele, incerto se a sua voz aguentaria. Eu sou o Carter." Amber inclinou a cabeça. "Por que é que pareces conosco?" perguntou ela sem rodeios, como apenas uma criança poderia. A respiração dele prendeu. Hannah inalou bruscamente atrás das meninas, mas não interrompeu. Carter engoliu em seco. "Porque..." Forçou-se a olhar cada uma delas nos olhos, embora a verdade ardesse. "Porque eu sou o vosso pai." O ar pareceu parar. As meninas piscaram para ele, as expressões a mudarem de confusão para surpresa e fascínio. Macy saiu de trás de Amber, olhando para ele como se tentasse resolver um puzzle. Laurel permaneceu em silêncio, mas a intensidade do olhar dela apenas cresceu. "Pai?" repetiu Amber, provando a palavra desconhecida. "Tipo, um papá?" "Sim." A voz dele quebrou. "Tipo um papá." Macy franziu ligeiramente a testa. "Onde estavas?" A pergunta era inocente, não acusatória, mas perfurou o mais fundo do que qualquer acusação alguma vez poderia. A garganta de Carter engrossou. "Eu não sabia", disse gentilmente. "Eu não sabia sobre vocês. Se eu soubesse, eu teria vindo. Eu estaria aqui. Prometo-vos isso." Elas trocaram olhares, pequenas conversas silenciosas a acontecerem entre as três. As crianças eram perspicazes de formas que os adultos muitas vezes esqueciam. Sentiam sinceridade, sentiam medo, sentiam verdade. E estavam a sentir tudo isso agora. Laurel finalmente aproximou-se, os sapatos pequenos a triturar levemente o cascalho. Estendeu a mão e tocou no rosto de Carter, os dedos a roçar a barba por fazer no maxilar dele. O contacto quase o desfez. Os olhos dele arderam com lágrimas que lutava para não deixar cair. Laurel estudou-o silenciosamente, as sobrancelhas franzidas. "Tu és real", murmurou ela. Um riso sufocado escapou-lhe. "Eu sou." Amber moveu-se para mais perto também, a curiosidade a florescer em algo mais quente. "Sabes ler histórias?" "Sim", respondeu ele rapidamente, quase desesperadamente. "Posso aprender qualquer história que tu gostes." Macy mordeu o lábio, depois arrastou-se para a frente com uma esperança tímida. "Sabes fazer tranças?" Carter engoliu. "Ainda não, mas posso aprender. Quero aprender." Laurel olhou para trás para as irmãs, depois para ele novamente. "Podemos mostrar-lhe os nossos desenhos?" A pergunta pareceu uma corda de salvamento lançada para as mãos dele. "Eu adoraria isso. Mais do que tudo." A respiração de Hannah prendeu, e quando Carter olhou para ela, viu lágrimas a brilhar nos olhos dela. Ela limpou-as rapidamente, mas era tarde demais. Ele tinha visto o conflito, o amor, o medo, a saudade que ela tentara tanto enterrar. Ela limpou a garganta e disse gentilmente: "Meninas, podem mostrar-lhe 3 desenhos. Depois é hora de ir para casa." "3 cada uma?" perguntou Amber esperançosamente. "3 no total", disse Hannah, tentando manter o controle do momento. Amber fez beicinho, mas Laurel agarrou a mão dela e assentiu firmemente, aceitando as regras. Macy puxou a manga de Carter e indicou-lhe o pequeno banco. Subiram para ele ao lado dele, os 3 corpos pequenos a amontoarem-se perto, os desenhos espalhados como segredos preciosos. Carter ouviu cada explicação, fez perguntas, apontou detalhes com interesse genuíno. Não teve de fingir. O fascínio era real. A admiração era real. O arrependimento era real. E o amor a florescer dentro dele, súbito, avassalador, absoluto,
era a coisa mais real que ele alguma vez sentira. Hannah observava a alguns metros de distância, braços cruzados, o coração preso algures entre partir-se e curar-se. Ela não estava pronta para confiar nele, não estava pronta para lhe perdoar. Mas ao vê-lo ajoelhado no chão, a deixar 3 meninas minúsculas escalarem-no como um parque infantil, enquanto ele se pendurava em cada palavra delas, ela não podia negar que ele estava a tentar. E pela primeira vez, permitiu-se perguntar se o homem que outrora gritara que ela não merecia o seu tempo, poderia agora passar o resto da vida a tentar provar que estivera errado. Carter voltou no dia seguinte. E no dia a seguir a esse, e em breve tornou-se impossível dizer se vinha porque queria ver as meninas ou porque precisava de as ver. Na verdade, ambos eram igualmente reais. Ele mandava sempre mensagem primeiro, cuidadoso, hesitante, sabendo que não tinha o direito de entrar nas vidas delas sem permissão. Às vezes Hannah ignorava a mensagem, e esses dias pareciam um castigo que ele merecia plenamente. Mas na manhã em que ela respondeu com um curto e cauteloso sim, ele conduziu até Snowhaven mais rápido do que alguma vez admitiria, o coração a bater com uma mistura de medo, esperança e algo mais profundo que ele não ousava nomear ainda. Ele chegava cedo todas as vezes, mesmo quando ela lhe dizia para não se apressar. Estacionava do outro lado da rua ou esperava perto do parque, perscrutando o passeio pelo primeiro vislumbre de pequenos rabos de cavalo, castanhos a saltitar como molas minúsculas. No momento em que as via, 3 pequenos furacões a correr em direção ao parque infantil, a tagarelar nas suas vozes musicais, o peito dele apertava com um calor tão intenso que roçava a dor. Ele nunca sentira algo simultaneamente bonito e agonizante, algo que o fazia repensar cada momento da sua vida antes delas. As meninas receberam-no mais rápido do que ele esperava. As crianças raramente guardavam rancor por pecados que nunca viram, e elas não sabiam a sentença cruel que o pai tinha atirado uma vez à mãe. Para elas, ele era novo, desconhecido, emocionante. Amber corria frequentemente para ele primeiro, agarrando-lhe a mão e puxando-o para qualquer aventura que tivesse decidido para o dia. Macy era mais calma, mais afetuosa à sua maneira, deslizando a mão pequena para a dele sempre que se cansava de correr. Laurel permanecia a mais observadora, estudando-o cuidadosamente, vendo como ele reagia às irmãs, como tratava a mãe, como lidava com pequenas desilusões. Quando Laurel finalmente confiou nele o suficiente para subir para o colo dele por conta própria, pareceu receber uma medalha que ele não tinha ganho, mas que protegeria a todo o custo. Hannah permaneceu cautelosa, mas presente. Observava as interações deles à distância ou num banco próximo, muitas vezes de braços cruzados, a guarda sempre levantada. No entanto, nunca intervinha a menos que fosse necessário. Não interrompeu quando Carter se ajoelhou na relva a ajudar as meninas a construir castelos de paus e pedras. Não interveio quando ele as ensinou a fazer ricochete com pedras no lago, embora ele fosse terrível nisso e as meninas o provocassem impiedosamente. Ela deixou-o aprendê-las, deixou-o tentar. O ponto de viragem chegou numa tarde no pequeno parque infantil da cidade. O sol pairava baixo no céu, tornando tudo dourado. Hannah estava sentada num banco perto do escorregador, enquanto Carter empurrava as meninas nos baloiços. Amber queria ir mais alto. Macy queria que ele contasse os balanços em voz alta, e Laurel insistia em cronometrar cada empurrão com um ritmo invisível que só ela entendia. Carter geriu as 3, o rosto corado de esforço e riso. Quando as meninas finalmente se cansaram, correram para apanhar pedras e pinhas, deixando Hannah e Carter sozinhos pela primeira vez naquele dia. Ele caminhou até ela, respirando com dificuldade e sorrindo de uma forma que ela não via desde antes de tudo se desmoronar.
Ela tentou não parecer afetada, mas ele pareceu notar de qualquer forma. "Tens jeito com elas", disse ela calmamente, sem olhar diretamente para ele. Ele sentou-se na ponta oposta do banco, dando-lhe espaço. "Estou a tentar." Ela hesitou, depois perguntou: "Por que agora?" Ele exalou lentamente. "Porque há 5 anos fui um idiota. Porque não sabia o que importava. Porque não sabia sobre elas." A voz dele tornou-se mais suave. "Porque não sabia o que tinha deitado fora." As palavras pairaram entre eles, pesadas e dolorosas. Ela não olhou para ele. "Isso não muda o que aconteceu, Carter." "Não", murmurou ele. "Não muda, e não te vou pedir para fingires que muda." Antes que ela pudesse responder, um choro perfurou o ar. Amber tinha caído, esfolando o joelho no cascalho. Hannah levantou-se imediatamente, mas Carter foi mais rápido. Chegou à menina, pegou nela gentilmente e sentou-se com ela na borda do parque, sussurrando calmamente enquanto ela chorava no ombro dele. Hannah abrandou, observando-os. Amber normalmente queria a ela quando se magoava, mas desta vez agarrou-se a ele, os braços à volta do pescoço dele, o corpo minúsculo a tremer enquanto ele limpava a areia da pele dela. Ele verificou a ferida com um cuidado surpreendente, soprando levemente no arranhão antes de tirar um penso do kit de primeiros socorros que tinha começado a carregar no carro, apenas por precaução. Hannah sentiu algo torcer agudamente dentro do peito. A forma como Carter olhava para a filha delas, a ternura, a preocupação, a calma estabilizadora, era tão estranha comparada com o homem que ele costumava ser, que por um momento ela perguntou-se se o conhecia verdadeiramente. Quando Amber parou de chorar, pressionou o rosto contra o colarinho dele e sussurrou algo que Hannah não conseguiu ouvir. Carter sorriu suavemente e beijou o topo da cabeça dela. Ele não viu Hannah a observar. Ou talvez tivesse visto, porque quando caminhou de volta com Amber nos braços, os olhos dele encontraram os de Hannah com uma vulnerabilidade que a assustou. "Eu virei sempre que elas precisarem de mim", disse ele calmamente. A sinceridade na voz dele fez algo dentro das paredes dela tremer. Ela tentou forçar-se a manter-se mais forte, a manter a distância, mas a verdade era insuportável. Ela via a mudança nele. Não era superficial, não era um espetáculo, não era temporária. Mais tarde nessa noite, depois de Lily estar a dormir e as meninas estarem aconchegadas no banco de trás do carro de Hannah, Carter demorou-se junto à porta aberta. As luzes da rua lançavam um brilho suave nas feições dele, destacando a exaustão e a esperança emaranhadas na sua expressão. "Obrigado", murmurou ele, "por me deixares fazer parte de hoje." Hannah engoliu em seco, incapaz de negar o calor no peito. "Elas gostam de ti." Ele permitiu-se um pequeno e doloroso sorriso. "Eu gosto delas mais do que qualquer coisa na minha vida." Ela desviou o olhar rapidamente, desconfortável com a sinceridade na voz dele. "Devias ir. Está a ficar tarde." Ele assentiu, mas não se moveu. "Hannah, eu não espero nada de ti, nem perdão, nem confiança, nem uma segunda oportunidade." Ele respirou fundo. "Mas não vou partir de novo, a não ser que me digas para o fazer." Pela primeira vez, ela não encerrou imediatamente a possibilidade. Não lhe disse que não. Não se foi embora. Simplesmente assentiu uma vez, um gesto pequeno e frágil que de alguma forma pareceu monumental. Enquanto Carter caminhava para o carro, sentiu algo que não sentia há anos. Uma chama de esperança. E Hannah ficou junto ao carro a vê-lo partir, o coração a traí-la ao sussurrar uma verdade que ela não estava pronta para enfrentar. Ele já não era o homem que gritara que ela não merecia o seu tempo. Ele era o homem a lutar todos os dias para provar que ela sempre merecera muito mais. Hannah começou a notar coisas que não queria notar. Pequenas coisas no início, mudanças subtis que silenciosamente lascavam a distância que ela tinha construído entre si e Carter.
Ele já não chegava vestido como um homem a entrar numa sala de reuniões. Em vez disso, aparecia com camisolas macias, mangas arregaçadas, calças de ganga gastas o suficiente para parecer humano. Ajoelhava-se na terra sem hesitação quando as meninas queriam procurar minhocas depois da chuva. Sentava-se de pernas cruzadas no chão durante festas de chá, bebendo chá imaginário com uma seriedade que fazia as 3 meninas guincharem de alegria. Cometia erros, inúmeros, mas nunca fingia que não estava a aprender. E nunca nenhuma vez perdeu a paciência. Uma noite, após quase 2 meses de visitas, Hannah convidou-o a entrar. Ela não planeou. Aconteceu naturalmente, sem pensamento consciente. Estava a chover lá fora, as meninas estavam encharcadas de saltar em poças, e Carter estava na soleira a pingar água, carregando Laurel nos braços, porque ela se recusara a andar depois de escorregar no passeio molhado. Hannah observou-os por um momento, a expressão preocupada de Carter, os braços minúsculos de Laurel à volta do pescoço dele, e algo nela suavizou. Ela recuou, abrindo mais a porta. "Entra", disse ela, a voz calma, mas segura. O calor da casa envolveu-o quando entrou, e ele respirou lentamente, como se tentasse não perturbar o pedaço frágil de espaço que ela construíra. Pousou Laurel gentilmente, depois tirou os sapatos sem que lhe pedissem, olhando para as fotos de família na parede com respeito cuidadoso. Eram fotos simples, aniversários, dias no parque, manhãs desarrumadas com mãos manchadas de tinta e cada uma delas rasgava-o. Eram instantâneos de uma vida que ele tinha perdido. Enquanto as meninas corriam para mudar para roupas secas, Hannah trouxe toalhas da casa de banho e entregou-lhe uma. Ele hesitou antes de aceitar, os dedos roçando os dela pelo segundo mais breve. O contacto foi tão pequeno, tão acidental, mas enviou um calor a correr por ele que a assustou. Ela virou-se rapidamente, mas ele viu a forma como a respiração dela prendeu na garganta. Ele ajudou-a a secar o cabelo das meninas, fazendo-as rir ao desarrumá-lo ainda mais antes de o alisar cuidadosamente. Amber insistiu que ele lhe fizesse uma trança e ele tentou com concentração exagerada, a testa franzida tão intensamente que Hannah teve de desviar o olhar para esconder um sorriso. Quando a trança saiu torta e irregular, Amber declarou-a perfeita porque o papá tentou o seu melhor, e Carter quase quebrou ali mesmo, engolindo em seco enquanto a emoção inchava no peito. Mais tarde, depois do jantar, massa simples que de alguma forma soube a banquete porque todos a partilharam, Hannah foi para a cozinha lavar a louça. Carter seguiu-a, quase instintivamente, querendo ajudar. A casa estava silenciosa, exceto pelo som das meninas a brincar na sala e o sussurro da chuva contra as janelas. Pela primeira vez em muito tempo, parecia algo semelhante a um lar. "Eu não quero perturbar a vida delas", disse Carter gentilmente enquanto secava um prato. "Se eu alguma vez o fizer, diz-me. Eu preciso de saber." Hannah parou, agarrando o balcão. "Tu não perturbaste nada. Se alguma coisa, elas anseiam por ver-te agora." A forma como ele exalou, suave, aliviado, quase reverente, enviou uma onda pelo peito dela. "E tu?" perguntou ele calmamente, cuidadosamente, como se tivesse medo da resposta. As mãos dela tremeram ligeiramente. Ela não se virou para ele. "Não sei", sussurrou. É demasiado cedo. Passaram demasiados anos." Ele não pressionou, não a tentou alcançar. Pousou a toalha e encostou-se ao balcão, dando-lhe espaço, deixando-a respirar. "Eu espero", disse ele, "o tempo que for preciso." Algo na casa pareceu mudar então, algo que Hannah não conseguia nomear, mas sentia em todo o lado, no ar, no peito, no calor, a irradiar da sala onde 3 meninas riam enquanto coloriam no chão. Foi mais tarde nessa noite, depois de ele ter lido uma história de embalar as meninas,
e as ter aconchegado, que o momento se tornou demasiado grande para ignorar. Ele demorou-se na porta do quarto delas, vendo-as dormir, a expressão suave e desprotegida de uma forma que Hannah nunca vira antes. Quando se virou para ela, percebeu que ela estava a olhar fixamente. Tu amas-as, disse ela calmamente, quase involuntariamente. Ele assentiu sem hesitação, com tudo o que há em mim. E mal as conheces, sussurrou ela. A voz dele quebrou quando respondeu. Amo-as desde o momento em que as vi, talvez antes disso sem saber. A sinceridade nas palavras dele abalou-a mais do que a raiva, mais do que o medo, mais do que a memória. Ela não sabia o que dizer. Não sabia como se proteger do homem que outrora a magoara e estava agora a tornar-se alguém inteiramente diferente. Carter, começou ela, mas ele abanou a cabeça. Não tens de me dizer nada esta noite, disse ele suavemente. Mas preciso que saibas uma coisa, e preciso de dizê-lo cuidadosamente para que ouças da maneira certa. Ela esperou, a respiração presa algures entre as costelas. Eu não quero fazer parte da vida delas apenas nos dias bons ou fins de semana ou feriados. Eu não quero ser alguém que elas visitam. Quero ser alguém de quem elas dependem. Quero estar lá para joelhos esfolados e pesadelos, e peças de teatro da escola, e pequenos almoços desarrumados. E quero ser alguém com quem não tenhas de lutar sozinha mais. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Hannah brilharam, as suas barreiras a tremerem tão visivelmente que a assustou. Carter deu um pequeno passo para mais perto, mas parou antes de lhe tocar. Eu magoei-te, disse ele calmamente. Não posso desfazer isso, mas posso passar o resto da minha vida a provar que já não sou esse homem. Uma única lágrima escorreu pela bochecha dela. Ela não a limpou. Vai para casa, Carter, sussurrou ela. Por favor. Ele assentiu, a dor a tremeluzir nos olhos, mas a aceitação a suavizá-la. Vejo-te amanhã. Quando ele saiu, Hannah fechou a porta lentamente e encostou a testa contra ela, a respiração irregular. Ela não estava pronta para lhe perdoar. Não estava pronta para confiar nele. Não estava pronta para amá-lo novamente. Mas pela primeira vez em 5 longos anos, não tinha a certeza se conseguiria impedir-se de querer fazê-lo. O inverno estava a derreter lentamente para a primavera, quando tudo chegou finalmente a um ponto de ruptura. Não uma quebra que destruía, mas o tipo que força verdades escondidas para a luz e exige uma escolha. Hannah tinha se habituado a ver Carter quase todos os dias, habituado à forma como ele deslizava silenciosamente para as rotinas deles, habituado à forma como o riso das meninas duplicava sempre que ele estava por perto. Ela tinha se habituado a sentir-se em conflito também, o coração a puxar em 2 direções, uma a apontar para o passado com todas as suas feridas, a outra para um futuro que a aterrorizava porque oferecia algo que ela nunca esperou. Esperança. Ela tentava manter a guarda alta, mas cada dia tornava isso mais difícil. Carter aparecia não apenas fisicamente, mas consistentemente presente emocionalmente, de uma forma que ela nunca o julgou capaz. Ele aprendeu as personalidades das meninas tão bem que conseguia acalmar cada uma de forma diferente. Amber precisava de humor e distração. Macy precisava de tranquilidade gentil. E Laurel precisava de honestidade calma. Ele lembrava-se dos lanches favoritos, dos vestidos favoritos, das rotinas de dormir. Sabia que peluches elas preferiam quando estavam assustadas, que canções as ajudavam a adormecer, que cores as faziam sorrir. Ele cometia erros, muitos, mas pedia sempre desculpa, tentava sempre de novo, ficava sempre. Era um final de tarde de domingo quando Hannah percebeu que a sua vida já tinha mudado. Os 4 estavam sentados numa toalha de piquenique no quintal. As meninas a apanhar flores e a tentar entrançá-las no cabelo umas das outras. Carter estava sentado ao lado de Hannah, sem lhe tocar, sem falar muito, apenas a estar ali. Ela olhou para ele,
notando o quão pacífico ele parecia, o quão natural parecia neste mundo que ela construíra sem ele. Pela primeira vez, ela não viu o homem que gritara com ela anos atrás. Viu o homem ajoelhado na relva agora, a deixar 3 meninas pintarem-lhe os braços com marcadores laváveis enquanto ele ria impotente. A realização atingiu-a com uma força silenciosa. Ele pertencia ali, e ela já não sabia como o negar. Dias depois, tudo mudou. Era uma noite fria, o vento afiado o suficiente para arder, quando uma das meninas, Macy, teve um pico de febre. Veio do nada. Num momento, ela estava a desenhar no chão da sala. No seguinte, estava aninhada no colo de Hannah, o corpo pequeno a tremer com calor e exaustão. O pânico correu por Hannah com uma intensidade assustadora. Ela já tinha lidado com febres antes, mas esta era demasiado alta, demasiado súbita, demasiado violenta. As mãos tremiam enquanto agarrava as chaves do carro, mal consciente dos seus próprios movimentos. Nesse exato momento, Carter bateu à porta. Chegou cedo, planeando surpreender as meninas com novos lápis de cera e livros de colorir. Quando Hannah abriu a porta, os olhos arregalados de medo, Macy inerte nos braços dela, ele congelou. "O que aconteceu?" perguntou ele, entrando imediatamente. "Ela está a arder", sussurrou Hannah, a voz a tremer. "Ela não para de tremer. Vou levá-la para o hospital." "Eu vou contigo", disse Carter sem hesitação. Não havia tempo para discutir. Amber e Laurel correram para ele, assustadas com o estado da irmã. Carter ajoelhou-se rapidamente. "Meninas, vão ficar com a senhora. Turner aqui ao lado, está bem? É só por um bocadinho. A mamãe e eu vamos levar a Macy para receber ajuda." A calma dele estabilizou-as. Até Hannah se viu a confiar na firmeza da voz dele. Em minutos, estavam no carro, Hannah a segurar Macy no banco de trás, enquanto Carter acelerava pelas ruas silenciosas em direção ao hospital, o maxilar cerrado, os nós dos dedos brancos no volante. Ele continuava a olhar para trás pelo espelho, a expressão dividida entre medo e determinação. Na urgência, ele permaneceu ao lado de Hannah o tempo todo. Ajudou a responder a perguntas quando ela estava demasiado sobrecarregada para falar. Segurou-lhe a mão quando o médico inseriu um soro no braço minúsculo de Macy, recusando-se a deixá-la enfrentar o momento sozinha. Ele andou de um lado para o outro enquanto esperavam pelos resultados dos testes. A preocupação tão forte que lhe fazia as mãos tremerem, mas ficou. Horas depois, o médico finalmente regressou com notícias tranquilizadoras. Era uma infecção viral, dolorosa, assustadora, mas tratável. Macy recuperaria totalmente. O alívio lavou Hannah tão subitamente que os joelhos dela cederam. Carter apanhou-a antes que ela pudesse cair, segurando-a firmemente, gentilmente, enquanto ela enterrava o rosto no peito dele e se permitia chorar sem restrições. Ele envolveu os braços à volta dela, murmurando palavras suaves que ela mal ouviu, mas sentiu profundamente. Pela primeira vez em 5 anos, ela deixou-o confortá-la. E pela primeira vez, ele percebeu que nunca a tinha amado mais do que naquele momento. Depois de Macy adormecer na cama do hospital, Hannah sentou-se ao lado dela, acariciando-lhe o cabelo. Carter puxou uma cadeira e sentou-se em frente a elas, observando mãe e filha com uma intensidade que suavizou em algo terno. O quarto estava na penumbra, silencioso exceto pelo bip constante das máquinas. "Hannah", disse ele suavemente, a voz a quebrar o silêncio. "Eu sei que não posso apagar o passado. Eu sei que te magoei de formas de que me arrependerei para o resto da vida, mas quero passar cada dia a provar que posso ser melhor. Não por mim, não para consertar a minha culpa, por ti, por elas, pela vida que poderíamos ter se alguma vez me deixasses entrar totalmente." Ela não respondeu no início. Olhou para Macy, os dedos a tremer ligeiramente enquanto afastava um caracol da testa da menina.
Depois olhou para Carter, os olhos azuis cheios do peso dos anos que tinham perdido. Estou com medo, sussurrou ela. Ele inclinou-se para a frente, a voz gentil. Eu também estou. Tu magoaste-me. Eu sei. A expressão dele torceu-se com remorso. E eu passarei o resto da minha vida a garantir que nunca mais duvides do teu valor. Lágrimas brotaram nos olhos dela. Pela primeira vez não tentou escondê-las. Carter. Ela inalou tremulamente. Não estou pronta para promessas, mas também não estou pronta para me afastar disto. As palavras lavaram-no como a luz do sol a romper a cobertura de nuvens. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe todas as oportunidades para se afastar. Quando ela não o fez, quando colocou a mão na dele com certeza hesitante, ele sentiu algo dentro dele encaixar no lugar. Apertou a mão dela gentilmente. Então vamos um dia de cada vez. Hannah assentiu, lágrimas a escorrer silenciosamente pelas bochechas. Não lágrimas de luto agora, lágrimas de libertação, de alívio, de possibilidade. Quando a manhã chegou, o médico deu alta a Macy com medicação e instruções. Carter carregou-a até ao carro, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Amber e Laurel correram para eles assim que chegaram à casa, abraçando a irmã e a mãe, e depois, inesperadamente, Carter também. Hannah observou tudo desenrolar-se, o coração a torcer-se de uma forma que já não doía. Ela não sabia como seria o futuro. Não sabia quanto tempo demoraria para a confiança crescer totalmente de novo. Mas sabia uma coisa com certeza: já não estava sozinha. E as meninas também não. Mais tarde nessa noite, depois de a casa ficar silenciosa e as meninas dormirem pacificamente nas suas camas, Carter ficou na porta, hesitante, como se incerto se devia dizer boa noite ou ficar mais um momento. Hannah caminhou até ele, sombras suaves a brincar no rosto dela, e olhou-o nos olhos com uma vulnerabilidade que ele não via desde o início. Carter, disse ela suavemente. Sim. Ela levantou a mão e tocou na bochecha dele, o polegar a roçar levemente na pele. Ele congelou, a respiração presa, o coração a bater forte. Você também merece uma chance, sussurrou ela. Ele fechou os olhos, emocionado. Quando os abriu novamente, ela estava a sorrir, hesitante mas real. E pela primeira vez em 5 anos, Carter acreditou em algo que se tinha esquecido que existia. Um futuro pelo qual valia a pena lutar.